O que são essas terapias holísticas e qual o real papel delas na nossa vida enquanto objetos ou mecanismos de transformação? Olha, Caliel, é assim. As terapias holísticas, elas são todas as terapias que saem do que nós conhecemos já como a medicina, como a psicologia, ou como as que já são reconhecidas. Quando nós falamos de terapias holísticas, nós estamos falando de qualquer tipo de terapia que trata o ser como um todo, tá? Corpo, mente, espírito, alma, sentimentos. Então, falando de terapias holísticas, são centenas, eu diria centenas de terapias que cada uma vai direcionar o seu trabalho para algum campo da pessoa. Então, nós vamos entender assim, não é um corpo, é mais ou menos como se eu fosse o médico, tem um especialista para cuidar da mão, mas a mão faz parte do meu corpo. Então, é isso. Além do nosso corpo, né, existem os nossos sentimentos, existem os nossos pensamentos, existe a nossa espiritualidade, e é aí que a terapia holística entra para poder tratar as pessoas. De uma forma mais assim, sei lá, resumida. Muito bem. Essas terapias holísticas, elas podem substituir o tratamento convencional da medicina ou elas só podem agir como complementos no tratamento? De jeito nenhum, não pode substituir, não, nada substitui a medicina, gente. Medicina é medicina, a medicina é o que vale, é o que está certo, é o que funciona, tá? Quando nós falamos de terapias holísticas, nós vamos olhar além do corpo, que é o que a medicina olha. A medicina olha o corpo. Nós não vamos interferir necessariamente, existem algumas técnicas corporais, mas tem a ver com massagem, acupuntura, técnicas corporais, mas nenhuma das terapias substitui o tratamento médico, óbvio que não, lógico. São todos tratamentos complementares, certo? Para agregar. É como se fosse assim, eu estou tratando do meu corpo, mas eu também tenho que tratar dos meus sentimentos, algo assim, entendeu? Muito bem. De todas as práticas, porque são várias, dezenas, talvez centenas de práticas holísticas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, quais são as práticas holísticas que você atua de forma específica, Régia? Atualmente eu estou trabalhando com a psiônica, tá? O que é a psiônica? Na verdade é um resumo de tudo que eu já estudei, de tudo que eu vi, de todas as técnicas que eu fiz, aonde, tipo assim, todo conhecimento concentra no próprio terapeuta. Então, independente das ferramentas que ele utilize, ou independente da técnica que ele utilize, a psiônica, que eu digo aqui, psiônica, quer dizer, essa nossa capacidade de interagir, nossa capacidade de movimentar, de alterar qualquer tipo de campo vibracional, ela é nata, enfim, é muito comum, todos nós temos essas capacidades. Então, você se formar ali como um terapeuta é aprender a olhar além do corpo físico. Eu não sei, eu acho que de repente me perdi na pergunta, desculpa, Gabriel. Não, era para justamente a gente entender melhor como... Aí da psiônica, né? Eu estava falando da psiônica. Isso, da psiônica, né? Então, quando nós juntamos todos os nossos conhecimentos, né? E quando você reúne tudo, para de fragmentar e reúne tudo, entende que a força está em você. Então, tudo que você vai utilizar, todas as ferramentas é um modo de ver, tudo são ferramentas, mas a força realmente é sempre no terapeuta. É por isso que eu falo que eu trabalho com a psiônica, porque nós estamos desenvolvendo o ser como um ser integral, com consciência e com técnicas para poder atuar também, né? De forma para poder ajudar outras pessoas. Régia, existe, como falei, várias práticas holísticas, mas ao mesmo tempo as pessoas temem, porque muitas práticas holísticas que estão sendo criadas agora, elas nem sempre correspondem a um trabalho da luz, um trabalho de positividade, é um trabalho às vezes meio comprometedor. Como identificar uma prática holística verdadeira de uma prática holística que não tem fundamentação? Muito simples, pelo seu coração. O coração chamou, você viu aquilo, o coração chamou, você vibrou uma energia boa, que ela te deu um bom sentimento, vá. Se você ficou com medo, ficou inseguro, vai pesquisar novamente. Hoje, como tudo na vida, gente, como não é só dentro da área da terapia holística,
Existe um movimento muito grande, devido inclusive à globalização, onde todo mundo onde todos são especialistas em tudo, né? Então, a pessoa faz às vezes um curso de fim de semana, ou, enfim, e já se forma terapeuta, e já é terapeuta, e se põe a atender as pessoas. É uma responsabilidade muito grande isso, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, como escolher? É por aí, gente. Primeiro pegando referência, né? Quem já atendeu, por quem que você já passou, como que foi. E sentindo realmente no coração. Se você sentiu medo, é uma das coisas que a gente ensina muito na terapia psiônica. Nós temos um sensor dentro de nós, ok? Então você tem que realmente aprender a utilizar isso para saber discernir o que é bom ou não para você. Embora tudo acaba sendo aprendizado. Existem muitas pessoas que acabam chegando na minha escola, que já passaram por uma série de terapias, um tanto quanto estranha, né? E chegam ali todas assim, com problemas, uma série de problemas, mas às vezes foi importante aquilo para a pessoa aprender, faz parte do aprendizado também. Mas o modo de discernir é isso, gente, é pelo coração e buscar algumas referências de quem já fez, né? Sempre, sempre, sempre. E desconfiem de qualquer pessoa que coloque em medo, que fala que se você não fizer aquilo vai ser problema, que vai piorar. Identificar muito pela linguagem do terapeuta. Nada é impossível de se tratar, nada. E nem tudo precisa necessariamente de muita coisa. Muito mais simples do que às vezes parece. Algumas pessoas tendem a confundir as práticas holísticas com algum tipo de prática de bruxaria, magia, espiritismo. As práticas holísticas têm alguma coisa atrelado a esse lado mais sobrenatural? Não. Quando nós estamos falando de práticas holísticas, nós vamos falar, por exemplo, do quê? Vamos falar de cromoterapia. O que é cromoterapia? É uma técnica holística que trabalha com emissão de cor no campo da pessoa. Então, ela deita ali numa maca, né? E recebe, assim, uma série de cores, de luzes. As luzes, cada uma delas tem uma função. O vermelho estimula, o azul acalma, o verde equilibra. Então, por exemplo, estamos falando de cromoterapia. Não tem nada a ver com nada disso, né? Nada de espiritualidade. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com o Reiki, ele é também uma prática da terapia holística, né? Que é o quê? A emissão da energia com as mãos, que também não tem nada a ver ligado com a espiritualidade. Nós estamos falando de uma energia universal que nós somos capazes de direcionar com as mãos. Para isso existe um curso, existe todo um procedimento. Vamos pegar uma outra técnica assim, bem conhecida. Programação neurolinguística. Também é uma técnica da terapia holística que nos ensina como se portar, como falar, como entender, como o cérebro funciona. Enfim, não tem necessariamente nada ligado à espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa, as terapias holísticas são outras. Inclusive porque dentro da terapia holística nós temos a medicina tradicional chinesa, nós temos a acupuntura, o moxa, enfim, são várias técnicas que são aplicadas para o bem-estar do nosso interagente e não necessariamente conectado com a espiritualidade em si. Religião é uma coisa. Terapias holísticas, nós estamos falando de holístico, quer dizer, o olho, o todo. E não tem necessariamente a ver com religião, crença ou egrégora, porque isso são duas coisas diferentes. Muito bem. Isso quer dizer, Régia, que a pessoa que necessita ou quer buscar alguma prática holística, uma terapia holística, ela pode pertencer a qualquer religião que não tem problema. Ela não vai ser preciso ela deixar a religião para fazer uma prática holística. Em linguagem mais simples seria exatamente isso. Exatamente isso. Não precisa. É assim. A fé, a espiritualidade, a religião faz parte de cada ser humano e ele é individual para cada um. Não dá para a gente misturar isso. Para você fazer uma técnica, trabalhar com técnica holística, não tem nada a ver com a sua religião. O que você é, o que você acredita, quais são suas bases, isso é a estrutura sua e não tem nada a ver com a história. São técnicas que nós aprendemos para aplicar, ok? As terapias holísticas são muitas técnicas, gente. Muitas. Mas não precisa deixar a religião, não tem nada a ver com religião. Enfim, é como se fosse uma especialidade de atendimento, assim como temos massagistas,
temos programadores, temos aplicadores de reiki, temos numerólogos, tarólogos, enfim, dentro da terapia holística tem muitas leituras, né? Mas, enfim, é isso, não precisa deixar de ter da sua religião, não interfere na religião, inclusive nem interessa a religião que a pessoa é, não faz diferença, não interessa. Ô Régia Prado, a nossa entrevistada, minha querida, outra pergunta muito frequente entre as pessoas em relação às terapias holísticas é justamente em quais casos elas podem nos auxiliar. Doenças físicas, psíquicas, emocionais, quais são geralmente, qual a área abrangente das terapias holísticas? Em quais situações da nossa vida elas podem nos auxiliar? Ali eu acho que em tudo, sabe? Todo mundo tem medo, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem insegurança, todo mundo tem os seus traumas, todos nós temos tudo isso, né? E nos conhecer, aprendermos a trabalhar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Sabe aquela coisa, eu posso deitar e dormir em paz porque meus pensamentos já me perturbam mais? Eu tenho vontade para acordar no dia seguinte porque aquela minha tristeza já me pesa tanto. Sabe essas coisas que fazem diferente na nossa vida ali, no fundo, no nosso dia a dia, nas coisas que nos angustiam, às vezes aquelas coisas que eu não consigo falar, que eu não posso falar, de traumas que eu tenho na infância, de bloqueios que eu posso ter devido à minha vida, tudo que eu vivi. Então, a terapia funciona muito mesmo assim como o terapeuta, ele é um companheiro, é uma pessoa que orienta, é uma pessoa que sei lá, orienta, conversa, escuta, indica, atua, entende? Sim, sim. Um ouvinte mandou aqui, uma pessoa que está acompanhando na internet, não é da minha agenda do celular, então ele também não disse o nome, mas eu vou dizer aqui a pergunta. Sei que é mulher, é daqui da cidade de Cajazeiras. Ela pergunta se as terapias holísticas, elas podem substituir, por exemplo, o tratamento com um psicólogo. Eu arrisco dizer que dependendo existem terapias breves, tá? E existem casos que é até mais rápido que o próprio psicólogo, porque o tratamento psicólogo é um tratamento onde a pessoa fala muito e vai, sabe, revendo aqueles conceitos, vamos dizer que seria um tratamento longo. Dependendo do tipo do problema que a pessoa tem, algumas terapias, sim, são mais, eu não digo mais assertivas, não quero desclassificar, mas são mais pontuais e mais rápidas, de resultados mais rápidos. Eu já fiz terapias com pessoas que falaram para mim, nossa, anos fazendo terapia com psicólogo e você não, né? E conseguimos resolver assim um clique, um problema de anos. Então, depende do problema e depende do terapeuta e da técnica que vai aplicar. Se for muito assertivo, sim, pode ser muito mais rápido do que o psicólogo. A Fátima, aqui da região norte, aqui da nossa cidade, pergunta se através das suas técnicas holísticas, Régia, ela pergunta, deixa eu ver aqui, bom, achei. Ela pergunta assim, tipo, a minha vida financeira não caminha, segundo ela. Eu tento, já estudei, me informei e tal, resumindo aqui a história toda, ela escreveu um texto longo, minha vida financeira não caminha, me sinto capacitada, fiz curso. Ela pergunta se através das suas técnicas holísticas pode ajudar a resolver isso e se isso pode ser algo sobrenatural, do mundo espiritual, esse atrapalho. Olha, nós temos muitos emaranhamentos que nós normalmente somos envolvidos, né? Eu digo que você conhecer esses emaranhamentos, conhecer os seus padrões em relação a dinheiro, em relação a trabalho, que às vezes são padrões internos, são padrões que nós às vezes até mesmo recebemos dos nossos familiares, né? Dos nossos antepassados, às vezes é um padrão. Nesse caso, as terapias de certa forma ajudam, sim. Existem terapias específicas para isso. Pode ser algum entrelaçamento, algum emaranhamento? Pode ser, sim, é bem possível que seja. Pode ser uma crença limitante? Sim, pode ser. Mas pode também ser só uma situação atual, econômica, momentânea, no passado, né? Tem que ver realmente até que ponto isso enrosca, onde enrosca, para ser mais assertivo. Mas sim, pode ajudar bastante, sim. Dependendo do caso, ajuda bastante. Eu falo sempre dependendo do caso, por quê, gente? Porque cada caso é um caso.
Cada pessoa é uma pessoa. Um terapeuta, ele tem que conversar ali com o seu interagente. Interagente é aquela pessoa com que nós estamos interagindo, né? Por quê? Porque ele tem que perceber exatamente no contexto onde a pessoa fala, aonde está o problema, onde está o foco do problema, identificar uma técnica para aplicar, e de preferência de uma forma rápida, porque a pessoa, quando vai procurar um terapeuta, ela já está com uma série de problemas acumulados, né? Então, o ideal seria que ele desse, assim, uma resposta rápida, mas, ao mesmo tempo, uma resposta que fosse, assim, a longo prazo também. Muito bom. Tem o Carlos pergunta aqui, segundo o Carlos, hoje está vindo umas perguntas assim bem interessantes. Ele diz que, segundo ele, que foi vítima de uma arte de magia, de bruxaria para atrapalhar a vida dele. Ele pergunta se através das técnicas, e ele não quer procurar um centro espírita, não quer procurar uma casa de religião afro, ele pergunta se é possível quebrar essas magias, segundo ele, que existem na vida dele através das práticas holísticas. Sim, existem algumas práticas holísticas que fazem esse tipo de trabalho. Aí elas já não estão totalmente mais ligadas, assim, só ao corpo, só emocional ou mental. Elas vão além, elas já atuam em nível espiritual mesmo. Isso não quer dizer que, novamente, que a pessoa tenha que ter alguma religião ou fazer nenhum tipo de pacto, ou qualquer tipo assim. Mas existem terapias, sim, por exemplo, como a apometria. A apometria é uma técnica de terapia holística que trabalha exatamente para fazer essa dissociação se uma pessoa tiver, por exemplo, com um obsessor ou algo parecido. Uma técnica que funciona bem a apometria para isso. Muito bem. Questões de saúde como doenças mais severas e cruéis, como câncer e doenças desse tipo, a terapia holística pode ajudar no tratamento? Ajuda, sim, dá bastante apoio, dá bastante suporte, dá conforto, ajuda bastante. Em alguns casos, nós obtemos a cura, mas isso nós não podemos dizer que é por causa da terapia em si que curou, né? Porque a cura, ela vem dentro de cada um. Mas sabe você ter suporte, conforto, ajuda, tudo que vem a contribuir para o seu bem-estar, lógico que vai interferir na sua saúde. Gente, a maioria, não vou dizer a maioria não, mas muitas das doenças, muitos dos problemas de saúde que nós conhecemos, eles são originários dos nossos sentimentos, daqueles sentimentos maltratados, de traumas, de padrões. Existe uma terapia que chama-se metafísica, que é psicossomática. Metafísica é olhar além do que se vê. A psicossomática é uma linha da terapia holística que estuda como as doenças são geradas a partir dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, falando sobre a psicossomática. A psicossomática reconhece, por exemplo, que problemas de resfriados, problemas do pulmão, essas coisas têm muito a ver com tristeza. A pessoa, quando resfria muito, tem muita tosse, porque o pulmão é um órgão que ele vai criar um impacto ali da tristeza. Quando você tem medo, por exemplo, vai atingir ali a barriga, os intestinos, essa região aqui, por isso que dói, né? Dá um medo, nossa, me deu até uma dor aqui na barriga, de medo, o susto. Então, os nossos sentimentos, eles são intimamente conectados com tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, interfere no nosso corpo. Nós somos resultados do que nós comemos, bebemos, pensamos, lemos, assistimos, vivemos, enfim, nós somos uma mistura de tudo, né? A Lúcia não, deixa eu ver aqui rapidinho. A Maria Aparecida pergunta, tem a ver com a entrevista, existe vida após a morte? Olha, isso é uma coisa que acho que cada um tem que buscar dentro de si. Eu, particularmente, acredito. Não numa vida de um corpo, tá? Isso eu estou falando de forma pessoal, porque eu não sou ditadora de regra nenhuma nem de nada. Uhum. É assim, o nosso corpo, óbvio, ele morreu. Isso é uma roupa, mas a nossa consciência permanece. Por que eu acredito nisso? Porque eu tenho muita fé, porque já que isso foi que me levou a entrar no mundo do autoconhecimento, por que eu acredito muito nisso?
devido a algumas experiências que eu já tive, tá? Inclusive, assim, de projeção astral, de estar fora do meu campo de consciência, se sentir realmente fora do campo, do corpo e do campo, sabe? Desprendimento. Enfim, existem coisas que as terapias holísticas fazem, por exemplo, projeção astral, que as pessoas acham que é bobagem, mas eu já vivi isso, eu já fiz. Então, se eu não senti, se eu não vivi, eu não vou acreditar. E vida após a morte? A vida termina com o corpo, mas a nossa consciência permanece consciente e viva também, não tenho dúvida nenhuma disso. Quer dizer, o que eu acredito, ok, gente? Aí é cada um, né? Sim, com certeza. Gente, a gente já está caminhando para o final da entrevista, está muito boa, não queria acabar, mas infelizmente nós ainda somos, entre aspas, presos, escravos do tempo, mas vocês deram para sentir um pouquinho do trabalho da Régia, e a gente vai agendar um outro momento para a Régia falar de forma mais detalhada sobre o trabalho da mesa psiônica, das mesas psiônicas, que é um trabalho assim extraordinário, que eu tenho certeza que vocês vão amar de coração. Régia, minha querida, obrigado pela participação, obrigado pela gentileza, e deixo esse espaço final para que você possa divulgar suas redes sociais, cursos, fique à vontade. Então, gente, regiaprado.com, meu site, também vão me encontrar facilmente na internet como Régia Prado, muito fácil de encontrar. Eu trabalho com as mesas psiônicas, que eu já venho agora marcado falar para vocês. Eu vou depois deixar vocês com vontade para assistirem no nosso próximo, que são essas plataformas, até que parecem bem brincadeiras, né? Que funcionam como se fosse, cada plataforma dessa é um curso, onde você aprende desmembrar, entrar, autoconhecimento e atuação. Mas fica para a próxima aula, então era isso que eu queria falar para vocês. Terapia holística é um universo gigante, está longe, está muito próximo à espiritualidade, mas também não tem necessariamente nenhum vínculo obrigatório. E no próximo encontro eu falo dessas mesas, como elas funcionam e como elas podem ajudar. Instagram, achei rapidinho. Régia Prado RP, lá no Instagram. Segue lá, Régia Prado RP.